Konnichiwa, minasan! Bem-vindos a mais uma aula aqui no Pera Pera, cursos online de japonês. Eu sou a Aileen, professora de japonês, e nesta aula a gente vai falar sobre o que? Vamos falar sobre verbos e conjugações de verbos. Tá? Uma forma geral, explicar como é que funcionam os verbos, sem falar muito de regras, tá? Então vai ser um vídeo bem interessante, um pontapé inicial para a gente conhecer o que são os verbos, os doshi, tá? Doshi é verbos, ok? Então vamos lá, o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver alguns verbos comuns, né? Verbos que são utilizados no dia a dia e as suas flexões no presente e futuro afirmativo, negativo e interrogativo, tá? Então flexão, conjugação, mesma coisa, né? No presente e futuro afirmativo, negativo e interrogativo, tá? O presente e o futuro, eles são iguais. Olha só, que louco, né? No japonês, se você fala o presente, ele pode ser tanto o presente ou o futuro. Vai depender do contexto, tá? Então, vai ter a diferença só em relação ao passado. É muito louco, né? No japonês, é só título de curiosidade. No japonês, existe o passado, tá? O passado, ele é passado mesmo. O restante é considerado não passado. Tá? Não passado. É muito louco isso, tá? Por isso que o presente e o futuro é considerado a mesma conjugação. É muito louco isso. Mas existe a classificação, claro, assim, forma do futuro e tal, existe, tá? Enfim, mas, e o que a gente não vai ver nesta aula, por enquanto, né? Não vamos focar nas regras, tá? Por enquanto, a gente não vai focar nas regras, mas a gente vai deduzir essas regrinhas juntos, né? A gente não vai focar ainda nelas, a gente vai ver na aula que vem, né? Essas regras a gente vai ver uma a uma a partir da próxima aula, tá? A gente vai separar nos grupos, são vários grupinhos, né? São 3 grupos, a gente vai separar em cada aula, por isso são 4 aulas, né? Hoje é uma aula geral e cada aula, a partir da aula que vem, vai ser focar em cada grupo, tá? E aí a gente vai ver as regrinhas, tá? E hoje a gente vai meio que deduzir essas regras, tá bom? Mas não focar tanto nelas. Por isso, hoje a gente vai focar mais em som, tá? Então, limpem os ouvidos aí, quiserem passar um cotonete aí, fiquem à vontade. Tá? Então, começando, vamos falar um pouquinho sobre estrutura de verbos. Como é que a gente reconhece um verbo, né? Estrutura de um verbo. Começando no português. Você sabe que amar, comer, partir são verbos, né? Porque a gente sabe, né, que, claro, o significado, mas amar, né, tem esse ar, comer, né, partir, tem esse ir, né, ar, ir, são essas terminações, né, que tem essas vogais temáticas. E, então, essas, ar, ir, é o que muda, né, quando a gente conjuga. Então, eu amo, eu como, né, comerei, ou comi, partir, né, eu parto, ele partiu, né? Essa parte aqui se altera. E essa parte aqui não se altera, geralmente, né? É a raiz que não se altera. No japonês também existe isso, né? Então, por exemplo, tem essa parte aqui e essa em vermelho. Então, iku, aqui a gente lê iku. Iku é o verbo ir, tá? Então, iku, por exemplo, se eu mando alguém ir em algum lugar, eu posso falar ite, né? Ite kudasai. Ou ike, né? De uma maneira mais informal. Ike, vai, né? Ike. Então, o que aconteceu? Tanto ike quanto ite kudasai, o que manteve foi o i, né? E o ku, esse ku, ele se alterou, virou ite ou ike, né? Então, da mesma maneira que amar, né? O amar, comer e partir, esse ku é o que se altera e i é a raiz que não se altera. Mesma coisa com gambaru. Gambaru, por exemplo, eu posso falar gambate, né? Ru, saiu o gambá, o gambá se manteve, né? Gambate ou gambaré, né? Vai, força, se esforce, né? Gambá, né? Yuru se alterou. Shinu, morrer, né? Se você manda, que horror, mandar alguém morrer. Shine, shi, manteve, né? O né? O que era nu, virou né. Ou o maior amor, shindeiro, né? Virou shin.
Você já está morto. Shinderu. Tatakau, né? Tatakae, né? Combata, lute, né? Tatakae. Então, também mudou. A vogal U virou E. Tatakae. Né? Quando você manda alguém fazer. Perceba que tudo vira E, né? Quando você manda. Então, vejam que também acontece essas coisas, né? Com os verbos japoneses. O que acontece é que essa parte final no japonês varia bastante, né? Tem ku, ru, nu, u e muitas outras formas, né? No português é ar, ir. Só, né? No japonês tem bem mais. Ok? Então, isso que a gente vai ver nas 3 aulas e nesta. Ok? Vamos lá. Começando aqui, a gente tem alguns verbos comuns. A gente vai ver na afirmativa, que termina com maço. Maço. Vocês já ouviram, né? Não é maço de cigarro, não, né? Mas e masen. Masen, que é a terminação polida, né? O formal, negativa. Tá? Afirmativa, mas, e negativa, masen. Então, por exemplo, arigatou gozaimasu. Mas, né? Ohayou gozaimasu. Já ouviram esse, né? Ou sumimasen. Já ouviram masen, né? Então, essa terminação. Ok? Aru. Aru é o primeiro verbo que a gente vai ver, que é o verbo haver ou estar para coisas inanimadas, né? Então, tudo que não é seres vivos, né? Então, gente, animais, a gente não usa aru para gente nem animais, tá? Só para coisas, né? Objetos. Então, aru. Algo está, algo existe, né? Então, se eu falo que algo está ou existe, por exemplo, a televisão, existe uma televisão, né? Tem uma televisão na sala, por exemplo. Terebi, né? Terebi ga arimasu, né? Terebi ga arimasu. Arimasu, tá? Então, arimasu é como a gente vai conjugar no presente, né? Arimasu, existe, tem, né? Então, existe, tem. Tem uma televisão. Arimasu, né? Arimasu. Ok? E se eu quero falar que não tem, não existe, né? Não há. Arimasen. Arimasen. Arimasu, arimasen. Arimasu, arimasen. Tá? Então, vamos acostumar com esse som. Arimasen. Arimasu, arimasen. Ok? E kau. Kau é comprar. Se eu compro alguma coisa, kaimasu. Kaimasu. Tá? Eu vou escrever tudo em hiragana para ficar mais rápido, tá? Kaimasu. Kaimasu. E se eu não compro, kaimasen. Kaimasen. Tá? Kaimasu. Kaimasen. Tá? E iku. Iku. Ir, né? Iku. A gente viu o iku na primeira página aqui, né? Iku. Iku. Bom, se aru virou arimasu, kau virou kaimasu, né? Aru, ari. Kau, kai. Iku. Iki. Muito bem. Ikimasu. É isso mesmo. Ikimasen, nesse caso, né? Ikimasen. Então, o que está acontecendo nesse caso, né? Essa sílaba, né? A última letra, né? A última sílaba, que sempre termina com u, né? Pode ser ru, o próprio u, ku. Ele vai se transformar na própria sílaba na forma i, né? Então, se é ru, vira ri. Se é u, vira i. Se é ku, vira ki, tá? Então, aru, arimasu, kau, kaimasu, iku, ikimasu. É isso que eu tô falando, né? De deduzir. Tá? E depois a gente vai ver a regra com mais calma, tá? Nas próximas aulas. Tá? Então, aru, arimasu, arimasen. Kau, kaimasu, kaimasen. Iku, ikimasu, ikimasen. Tá? Vamos ver algumas frases? Tem bastante, né? Takusan arimasu, né?
takusan arimasu ne. Vou comprar isto. Kore o kaimasu. Kore o kaimasu. Kore, né? Isto. Kore o kaimasu. Vai para onde? Doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka? Né? Doko e, esse e indica a direção, né? Então, para onde? A partícula de direção. Para onde? Doko é onde, né? Ikimasu ka? Esse o, vocês lembram, né? Que a partícula de objeto direto, né? Se eu compro algo, né? Então, kore, isto. Tá? E o takusan é o bastante, né? E agora, negativa, não tem nada. Nani mo arimasen. Nani mo arimasen. Né? Nani é o quê? E aí, se eu boto o mo, dá a ideia de nothing. Tipo, nani seria algo, né? E aí, esse mo dá a ideia de negar o algo, né? Nada, tá? Nani mo. Não vou comprar isto. Kore o kaimasen. Né? Kore o kaimasu, kore o kaimasen. Não irei para lugar algum. Doko e mo kaimasen. Ikimasen. Doko e mo ikimasen. Então, o mo aqui novamente, né? Esse mo, ele vai meio que negar a ideia de algum lugar, algo, né? Então, doko e para onde, né? Para onde nenhum. Para onde nenhum, ou seja, lugar algum. Tá? Doko e mo ikimasen. Outros verbos. Agora, com outros casos aqui. Ó. Iru. Iru, haver, estar. Só que para... Está escrito errado aqui. É para seres animados. Vou tentar arrumar na hora aqui, porque tá... Animados não, eu vou escrever aqui. É seres vivos, na verdade. Pronto, seres vivos. Então, para seres vivos, né? Então, se é iru para pessoas, animais, né? Aqui o que vai acontecer? Vai ficar, atenção, imasu. Eita! Ué, mas nos outros não tinha ficado arimasu? Pois é, esse iru vai ficar imasu. Pois é, para complicar nossa vida. E se ficou imasu, aqui vai ficar imasen. Imasen. Taberu. Taberu vai ficar tabemasu. 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 Esse aqui é muito comum. E é o melhor verbo, claro, né? Tabemasu, eu como. Tabemasu, tabemasen. Guardem esse. Tabemasen. Tabemasu, tabemasen. Tabemasu. Taberu, tabemasu. Akeru, abrir. Eu abro alguma coisa, né? Abrir um pote, abrir uma janela, né? Uma porta. Akeru. Nesse caso, se taberu ficou tabemasu, akeru. Akemasu. Muito bem. Akemasu. E akemasen. Ué, sensei, o que aconteceu nesse caso? Todos, vocês estão vendo que todos terminam com ru. Sim, e nesse caso não ficou irimasu, taberimasu, não. Akirimasu, não. O que aconteceu? Ficou simplesmente ignorado esse ru, né? Ficou imasu, tabemasu, akemasu. Sim, é uma outra regra. A gente vai ver isso. Né? No outro caso, não é tão simples assim, né? Tava achando que era simples. Por isso que a gente dividiu em 4 aulas. Hai. Então, frases. Oni-san wa ichiban ni imasu ka? Oni-san wa ichiban ni imasu ka? Seu irmão mais velho, né? Oni-san. Está na feira? Ie, imasen, né? Imasu ka? Imasu ka? Então, esse ka é o que vai dar a ideia de pergunta, tá? É interessante que daria até para eliminar essa interrogação, esse símbolo de interrogação. Graficamente, poderia retirar, tá?
porque existe esse ka. Imasu ka? Né? Na pergunta, eu tenho que levar o tom, né? Imasu ka? E colocar o ka. Não adianta falar ichiban ni imasu. Imasu? Não faz sentido, tá? Precisa colocar o ka. Imasu ka? Então, na interrogativa, precisa do ka. Isso que vai dar a ideia da pergunta, tá bom? Ie imasen. Não está, tá bom? Ima tabemasen? Né? Aqui, tabemasen ka? Aqui faltou, ó eu errando. Era a pergunta, deixa eu ver uma outra pergunta antes. Na hora, né? Arruma na hora. Ima tabemasen ka? Acabei de falar e tinha errado. Ima tabemasen ka? Não vai comer agora? Ato de tomodachi to tabemasu, né? Ima tabemasen ka? Né? Você não vai comer agora? Ima, agora. Tabemasen ka? Aqui tá perguntando na negativa. Não vai comer agora? Ato de é depois, ato. Depois, tomodachi to, com, né? Com, tomodachi, com amigo ou amiga, tabemasu. Vou comer depois com amigo. Door, né? Door é door. Door o akemasu. Demo, mado o akemasen. Né? Então, mado, janela. Né? Akemasen. Não abra a janela. Aí, então, imasu, imasen. Tabemasu, tabemasen. Akemasu, akemasen. Aí. E agora, a gente tem outros verbos muito comuns, que é suru, suru. Isso aqui é muito, muito, muito comum. Você vai ver o resto da sua vida. Suru, que é fazer, né? De uma forma geral. Suru. E kuru, kuru, que é vir, kuru, tá? Esses dois verbos, como é que vão ficar? Como é que vocês acham? Se vocês quiserem dar um pause e pensar aí, tá? Eu vou falar agora, hein? Pausa aí. Suru vai ficar shimasu. Como assim? Shimasu. Onegai shimasu. Sim. E shimasen. Shimasen. E o kuru? Vamos pensar. Kuru. Kimasu. Muito bem. Kimasu. E kimasen. Ué. O que aconteceu nesse caso? Nesse caso, eles são exceções. Eles são chatos mesmo. O que aconteceu é que em vez do ru virar ri, né? O que aconteceu foi que o su virou shi e o ku virou ki. Esses dois, eles inverteram, né? A ordem. Então, esses dois que viraram a forma i, né? Então, su virou shi e o ku virou ki, tá? Então, shimasu e kimasu. Tá? Eles são exceçõezinhas, tá? Então, shimasu. Vamos ver frases. Ato de denwa shimasu. Ato de denwa shimasu. Né? Ato de novo, depois. Denwa, telefone. Denwa suru, telefonar. Denwa shimasu. Eu vou telefonar. Eu telefono. Nihongo o benkyou shimasen. Né? Nihongo o benkyou shimasen. Eu não estudo Nihongo. Tá? Nihongo é língua japonesa, né? Benkyou, estudo. O estudo, né? E benkyou suru é estudar, fazer estudo. Itsu kimasu ka? Itsu. Itsu é quando, né? Quando. Kimasu ka? Vir, né? Quando você vem? Itsu kimasu ka? Itsu kimasu ka? Veja que não precisa do você, né? Masato-san wa kimasen. Masato. Isso aqui é Masato. Masato-san wa kimasen. O Masato-san não vem, né? Não virá. Tá? Kimasen. Ok.